como é que você vê essa importância mesmo do contexto, né? Desse olhar para fora, porque as empresas, muitas vezes, né, quando a gente fala do marketing, tudo, as empresas até falam, vamos fazer pesquisa, vamos olhar ali o consumidor e tal, mas existe essa miopia ainda de se ver como, né, como uma ilha, olhar para o umbigo e às vezes não olhar para o que está lá fora, né? Não, e você sabe que eu tenho percebido muito, eu estou fazendo esse curso de formação de conselheiros, então as discussões que eu venho percebendo de alguns professores, né, muito bons, por sinal, mas alguns professores que eu ainda percebo que tem ainda uma miopia de não olhar esse para fora, né? Quando você escuta assim, não, vamos pensar na empresa, o negócio é só lucro, mas não está entendendo um pouco dessas mudanças, do que está acontecendo fora, né? Dessas transformações, né? Do que as empresas estão passando, né? E assim, de achar que ESG não é tão importante, né? E aí isso me dá uma coceira enorme. Eu falo, não, aí eu trago essa pauta, gente, vamos falar de capitalismo consciente, vamos entender que existe propósito, né? Não é que o lucro não é importante, ele é extremamente importante. Mas eu acho que as empresas estão começando a rever essa questão, né, do seu propósito, da sua missão. E quando eu falo de contexto de mundo, e aí eu tento trazer isso no curso, justamente para falar, gente, espera aí, vamos dar uma olhada para fora aqui, o que está rolando, né, aqui fora. E eu faço isso muito, né? Eu recentemente, eu estou dando uma mentoria para uma metodologia que eu faço em parceria com o Sebrae para mulheres. Então, assim, eu poderia abrir a mentoria, dar as metodologias e vamos aplicar, mas eu sempre tenho assim 2 aulas ali reservadas para falar de contexto de mundo. E eu falo para elas, olha, antes de mais nada, eu tenho que contar para vocês um pouquinho do que a gente está vivendo, o que acontece, por quê. Você pode ter certeza ali que 100% não sabia o que estava rolando. Estava totalmente assim, sem entender. Um exemplo, Ale, só para a gente, assim, qual é só para a gente tentar, de alguma maneira, dimensionar o tamanho do desentendimento ou da ignorância. Não faz a menor ideia do que é, por exemplo, o que é o mundo VUCA, não sabe o que é o mundo BANI, não sabe por exemplo, o que é ESG, muitas não sabem também, nem essa pauta, o que é isso, eu preciso colocar isso no meu negócio, mas o que está acontecendo lá fora? Não olha o fora, está preocupado em olhar dentro o meu negócio, fazer é só a isso. gestão Mas do dia a não, dia exatamente. do negócio? Do dia a dia do negócio, mas ela não entende que muitas das coisas que acontecem hoje, esse contexto de mundo, impactam direta e indiretamente, né? Então, quando eu falo para elas, olha, vamos entender o que está acontecendo, né? O que é essa loucura, essa velocidade, o quanto que as pessoas estão sendo afetadas por tudo isso, né? A questão da saúde mental, a questão desse olhar mais para o colaborador, de entender, né? Essas pautas que a gente fala de humanização dos processos e tudo mais. De inclusão, né? Então, ainda não percebem isso. Então, quando eu trago, eu sempre quando termino as 2 aulas, eu recentemente até uma mandou uma mensagem e falou, nossa, você deu uma bagunçada na minha cabeça. Atingir meu objetivo. Atingir o objetivo. Ela falou, eu não sabia disso tudo, e esse tanto de livro que você deu, que a gente tem que ler, você fala de antifragilidade, você fala de tantas outras coisas, e eu não fazia a menor ideia o que era isso, e eu falei, pois é isso. Ale, e uma curiosidade, só para emendar, é imediato ou qual que é o gap entre você bagunçar a cabeça das pessoas? Acho que talvez essa seja uma afinidade que tenhamos. A Aninha, minha ex-sócia, um dia me apresentou como essa aqui é a minha mind shaker. Eu adoro fazer reunião com a Carla, mas eu não gosto de fazer reunião com a Carla porque ela bagunça muito a cabeça da gente. E essa relação entre o que está acontecendo lá fora e como é que eu utilizo e trago para o meu negócio? Você tem essa case para contar para a gente? Assim, eu fiquei curiosa, sabe? Porque é de imediato? Entendi que o mundo é VUCA, BANI, e eu vou aplicar isso no meu negócio? Não é não é de imediato, mas quando ela passa a entender a proporção, né, entende que esse contexto do mundo, querendo ou não, está interferindo ali no negócio dela, mas ela entende o que vem isso, de onde vem isso, enfim, todo aquele contexto que eu trago, né, o Luciano conhece bem, o que a gente explica, o que a gente fala. Eu vou te dar um exemplo, tá, desse case. Recentemente, eu fiz uma mentoria com uma aluna de Ponte Nova, que trabalha com vendas, tá? Com vendas. Muito boa, expert em vendas, assim, fantástica. Mas ela queria uma mentoria para ela queria se tornar palestrante, era a primeira palestra dela, ela queria uma mentoria para ajudá-la. Quando eu sentei, comecei a conversar, entendi o conteúdo dela, eu falei assim, mas
tá só ali preso naquele círculo, o que é venda. Eu falei assim, mas espera aí, mas para você fazer uma palestra para as pessoas, como é que você... Vamos fazer um olhar de fora para dentro, vamos ver o que está acontecendo fora. Aí ela falou, não, mas vamos voltar no tempo, vamos lá na pandemia, né? Quais foram as empresas que suas vendas foram afetadas tanto negativamente e outras positivamente? Quem cresceu? Quem não cresceu? Ela não tinha a menor ideia que isso, se ela fizesse esse olhar para fora, isso poderia contribuir porque ela fala muito, porque ela é muito boa de atendimento, ela é primeira na empresa, mas ela não sabia de que muitas dessas coisas lá fora interferirem muito. Então, quando ela percebeu o contexto, ela entendeu o que é esse mundo, essa coisa toda, a velocidade, eu ensinei para ela, abre a sua palestra, traz o contexto, depois você traz a dor, o problema, e você começa a entrar na solução. E provoca isso. Depois um call to action no final, e para que as pessoas também reflitam. Pois ela conseguiu entender o processo todo, ela trouxe essa pauta, ela mergulhou nos estudos, eu dei todo o caminho, ela foi entender, eu falei, peraí, mas você está falando de vendas, de sua venda, mas quem é esse novo? Você sabe que o consumidor não é mais o mesmo, ele mudou, o cliente não é mais seu, o cliente é dele agora, ele toma as decisões. E você sabe quem são esses consumidores, esses clientes do futuro? Ah, não, é normal. Não é. Não. Então, não é. Existem... Aí traz mais estudo, vamos aprofundar mais. E aí eu vou navegando com ela em todo esse contexto, eu vou trazendo essas pautas atualizadas, importantes. Aí o trabalho dela, a palestra dela, no final, virou uma palestra super bacana, né? Virou um conteúdo super atualizado, que ela falou comigo. Eu jamais faria isso. Eu falaria, essa é a venda, eu faço isso, meus números são esses. Eu jamais pensaria que se eu entendesse o que está acontecendo lá fora, os impactos disso nas vendas, nas empresas, isso poderia ser importante no meu trabalho. E isso deu super certo. E aí a gente já está na segunda palestra, construindo um segundo tema, e muito com esses estudos aí de contexto de mundo. Ela é um case de sucesso, ela literalmente aplicou. E um negócio importante desse case aí, né, de uma pessoa, para a gente traduzir isso para as empresas também, né, para os profissionais aí que estão nos assistindo, o quanto é importante entender esse contexto para você conseguir traduzir isso depois em resultado efetivo, né? Entender o seu consumidor, entender pelo que ele está passando, o que ele está vivendo naquele momento, como é que o seu produto ou o seu serviço pode ajudar ele nesse momento, né? Porque a gente está ali, naquela velha história, né? Para resolver as dores ali também do cliente. Só que para chegar nesse lugar de resolver, você tem que entender, né? Quais são essas dores aí. E eu acho que, assim, da minha vivência também, e até levando isso também para as mentorias, é muito importante mostrar para as pessoas essa necessidade desse olhar para fora, né?